Eu sou Cauane, aluna do terceiro ano B, e eu vou falar um pouco sobre Djavan. Djavan é cantor, compositor e músico brasileiro, nascido dia 27 de janeiro de 1949 em Maceió. Sua carreira começou na década de 1970 e conquistou sucesso nacional e internacional, lançando os álbuns A Voz e o Violão e Lilás, que é desse disco aqui. Bem, alguns dizem que Lilás tem como tema principal falar do amor, mas ele também aborda questões como as emoções humanas e a busca pela vida. E ele ficou bastante conhecido nos dias atuais através do TikTok, com a música chamada Oceano, que é essa daqui. Não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. E, bem, a música Oceano de Djavan transmite uma sensação de vastidão e intensidade emocional, usando a metáfora do oceano para falar sobre o amor e os sentidos humanos. A letra da canção faz uma comparação entre o oceano e o amor, sugerindo que, assim como o mar, o amor é imenso, profundo e cheio de mistérios. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no ar, pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, clareou muito mais, se encantou pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul, eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Djavan, ele foi um renomado cantor e compositor e músico também brasileiro e ganhou diversos prêmios ao longo da sua carreira, tanto no Brasil como no exterior. Os prêmios mais importantes que ele ganhou foi o Grammy Latino, o Prêmio de Música Brasileira, o Prêmio Multishow e o Troféu Imprensa. Bom, eu vou estar falando sobre algumas curiosidades sobre a vida e a carreira do cantor Djavan. A primeira curiosidade é que na adolescência dele, ele tinha outros interesses. Ele era jogador de futebol no time juvenil de CSA e ele jogava como meio-campo. Só que aí ele foi apresentado ao violão, aprendeu a tocar aos 16 anos e ele descobriu que sua verdadeira vocação era ser cantor. A segunda curiosidade sobre Djavan é que a família dele queria que ele fosse militar. Queria enviar ele para o Rio de Janeiro, na cidade de Resende, lá para a Academia das Agulhas Negras, e isso fez com que ele fugisse para Recife e se abrigasse na casa de um parente. E chegando lá, ele decidiu que sua verdadeira profissão seria ser artista. Uma outra curiosidade é que no início da sua carreira, o Djavan ele procurou 2 radialistas da Ação Livre. E esses 2 radialistas, eles meio que desencorajavam o Djavan, dizendo que suas músicas eram estranhas. E lá também tinha um produtor, só que esse produtor pediu pro Djavan não mudar nada na música dele. E essa dica fez com que ele se tornasse conhecido nacionalmente e internacionalmente. E uma última curiosidade sobre ele é que em 2018, em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele disse que é ele quem produz, canta, faz as suas músicas, produz, faz tudo sozinho, pro seu próprio trabalho, entendeu? Tipo,
Ele faz de tudo sozinho, ele faz suas próprias músicas, produz tudo sozinho. Muito bom dia. Hoje estaremos falando um pouco sobre a biografia e a carreira de Caetano Veloso, que nasceu em 1942 em Santo Amaro, na Bahia, e ele foi um dos maiores ícones da música brasileira. Ele foi um cantor, compositor e escritor e destacou-se no movimento Tropicália em 1960. Ele misturou ritmos tradicionais com influências internacionais, né? Ele puxou ritmos nacionais, tradicional e algumas influências internacionais. A sua postura inovadora e bem crítica para na época da ditadura militar, né, com as músicas que ele fazia com mensagem das entrelinhas, acabou levando ao exílio naquela época. Então ele foi exilado, né? E como sabe, naquela época o poder de expressão não existia para os cidadãos e um dos principais que batiam de frente com a ditadura, além de Gal Costa, além de Gal Costa, também tem Caetano. Ele foi um dos grandes batedores de frente com a ditadura militar. E a carreira dele abrange MPB, samba, rock, pop e etc. E ele, com isso, ele lançou muitos discos influentes, entre ele, Tropicália e Transa, né? E ele também é reconhecido por suas contribuições literárias. Ele é uma grande voz da cultura brasileira, da política brasileira. Então ele é uma pessoa de bastante influência no meio nacional, no Brasil. Mas também pode-se dizer que ele é uma pessoa com bastante influência fora do Brasil, com bossa nova. Muita gente fora do Brasil conhece bossa nova, né? Enfim. E ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que bateu de frente. Ele não era alguém que se calava, não era alguém que ficava por isso mesmo. Ele foi uma pessoa bastante influente, que influenciou muitas pessoas. E ele se consolidou como uma referência artística mundial. Caetano Veloso já recebeu diversas premiações durante a sua vida, durante a sua carreira de compositor e cantor. Ele recebeu 5 vezes a premiação na categoria de melhor cantor e recebeu 5 vezes a premiação na categoria de melhor álbum. Caetano Veloso, juntamente com Tom Veloso, em 2023, ganharam a premiação de gravação do ano. Detalhe, foi a primeira vez que eles ganharam essa premiação. O Caetano, em 2023, ele foi homenageado pela União Brasileira dos Compositores, né, como um artista brasileiro. E também ele é reconhecido pela revista Rolling Stone como o 4º maior artista brasileiro da música, como o 4º maior artista da história da música brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, da hora que tá vendo agora. Me chamo Gustavo, sou aluno do terceiro B, tarde, obviamente, e vou falar agora um pouco sobre algumas curiosidades, né, de Caetano Veloso. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, enfim. Falar algumas curiosidades de Caetano Veloso, né. Estamos falando de um brasileiro, obviamente baiano, né, que nasceu dia 7 de agosto de 1942, como já citei antes, na Bahia, né. E aqui nós estamos falando de Caetano Veloso. Quando nós citamos Caetano Veloso, nós estamos falando de um dos maiores compositores, dos maiores cantores e até os maiores músicos, no geral, na história do nosso país. Na história nacional, estamos falando de um homem que é referência no meio musical, como já falei, tanto nas composições deles que são lembradas até hoje, não que ele morreu, mas enfim, que são lembradas até hoje, né, e são trazidas nas realidades, né, do tempo de hoje. A primeira curiosidade que eu quero trazer é a quantidade de músicas que ele trouxe até hoje. Né? Ele, obviamente, fez a conta assim rápida, né, de 1942 até hoje. Ele tem 82 anos hoje em dia. E mais ou menos uns 72 anos da vida dele, mais ou menos, foi basicamente no meio musical. Uns 72 anos da vida dele, mais ou menos. E nesse meio termo todinho, ele escreveu 631 músicas e mais de 1953 gravações, no nome dele, obviamente, né? Por quê? Como assim a diferença? As músicas, no caso, foram cantadas, foram produzidas e foram escritas por ele. As gravações, normalmente, ele só dirige, ou seja, ele escreve a letra da música, né, e outro cantor, às vezes, canta a música que ele escreveu. Ou seja, as gravações, tem mais de 1900 gravações no nome dele, ou seja,
composição dele, só que outros cantores estão cantando. Mas querendo ou não, vai pro nome dele, por conta que ele foi o compositor, né? Ele é católico de axé, né? Sua religião. Tem letras das músicas deles que refletem muito isso, né? Bem nitidamente até. O primeiro disco dele, né? O seu primeiro disco que ele gravou e lançou foi o disco chamado Domingo, né? Que foi de 1967, né? E logo aqui foi o seu primeiro, obviamente, o primeiro disco que ele mesmo escreveu, né? O primeiro disco que ele escreveu as letras, né? As composições de todas as músicas lá dentro e lançou. E já estourou, obviamente, né? No primeiro disco já bombou. Uma curiosidade agora mais, né? Pessoal dele, né? Mais pra vida dele. Da família dele inteira, ele é o único que tem um L no Veloso. Ou seja, todo mundo da família dele, sei lá, é Maria Bethânia Veloso, não sei do que, tem 2 L's no Veloso. Sei lá, é o nome da mãe dele, Veloso, tem 2 L's. Ele foi o único que foi com um L por conta que teve um erro lá no cartório, quando foi registrar ele. Aí ficou Caetano Veloso com um L. Enfim, uma curiosidade mais da vida dele. E outra curiosidade é que ele gravou, né, a sua primeira canção, gravou a primeira canção, enfim, separada, sem seu disco, uma canção individual, né, a unidade, com 10 anos de idade. Por isso que eu falei anteriormente que ele deve estar mais ou menos uns 72 anos da vida dele só no meio musical, só vivendo da música. Enquanto que com 10 anos de idade, ele já lançou sua primeira música, a sua primeira canção, que, se eu não me engano, não era dele a canção, mas ele lançou, né, não é remix não, mas enfim, ele lançou a versão dele de uma canção. E foi com 10 anos que ele fez isso. E alguns anos depois ele lançou o seu disco, né? O seu próprio disco autoral dele. Então basicamente é isso, né? Mais uma vez, ressaltando sobre Caetano Veloso, nós estamos falando um cara que é praticamente patrimônio aqui do Brasil, quando se fala referência musical, assim, sabe, acústico, assim, letra, composição, vida na música. Caetano Veloso, ele consegue ser a referência. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora?